2h44, em visita ontem a Sumaré, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a venda de parte da histórica fazenda Santa Elisa, que abriga o Instituto Agronômico de Campinas para, segundo ele, gerar valor para o Estado. A possibilidade da venda de uma gleba de 70 mil metros quadrados dentro da área do IAC, denominada de São José, mobilizou entidades e pesquisadores. O pedaço abriga a população mais antiga do mundo de plantas de cafeeiro arábica, clonadas por cultura de tecidos. Considerando que o IAC tem cerca de 700 hectares, a área cogitada para a venda corresponde a 1% do total. A venda do terreno é permitida sem a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. O governador afirmou que as áreas utilizadas em pesquisa devem ser mantidas, mas o que for considerado subutilizado pode ser revertido, por exemplo, para a construção de empreendimentos habitacionais. Vamos ouvir o governador. Gente, não dá para ficar se apegando à área patrimonial. Isso é uma lógica meio patrimonialista, né? Então tem áreas que são importantes para a pesquisa. Vamos ver qual é a área que de fato é importante para a pesquisa. Vamos manter a área que é importante para a pesquisa e o resto vamos vender. O pessoal fala assim, puxa, a gente olha, essa fazenda é importante para a pesquisa. Vou dar um exemplo, que acontece no estado de São Paulo. Aí você usa 5% da área, os outros 95% estão arrendados para cana. Não é pesquisa. Então por que o Estado vai manter um patrimônio gigantesco em termos de terra? Não faz sentido isso. A gente tem que ter racionalidade. Já passou a fase de você ter aquele Estado que tem muito patrimônio, que tem muita terra, que tem muito prédio, etc. Não faz sentido, isso não tem lógica econômica, não tem sentido econômico. Porque se você libera, você gasta menos com manutenção, você gasta menos com operação, você precisa de menos gente, o Estado fica mais enxuto, você tem mais eficiência. Então é o seguinte, vamos pegar o que é importante para a pesquisa. Você pega, por exemplo, a gente tem várias fazendas que foram, por exemplo, que acabaram eram usadas para pesquisa, suas áreas acabaram virando empreendimentos habitacionais. Habitação popular, ok, é um bom uso. Agora, vamos ver o que é de fato de interesse da pesquisa e o que não foi interesse da pesquisa, o que tiver subutilizado, né, que puder ter outra destinação e gerar valor para o Estado, vamos gerar valor, vamos vender, não faz sentido, não tem que ficar abraçado com um hectare de terra, olha só quantas fazendas nós temos, olha só quantos hectares. Pô, o estado de São Paulo é o latifundiário de São Paulo. A gente tem mais de 70 mil hectares de terra, faz sentido isso? Não faz sentido. Bom, isso é o que disse, então, ontem o governador Tarcísio de Freitas sobre esse assunto quando passou aqui pela região em Sumaré, só que a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo afirma que essa fazenda concentra o maior banco de germoplasma de café do Brasil e também um dos principais do mundo. Essa área reúne cerca de 5 mil acessos, que são as plantas de vários tipos de café, muitos inclusive considerados raros e em extinção. Ainda de acordo com a associação, 90% do café que é produzido aqui no Brasil usa variedades que são desenvolvidas por esse banco que fica nessa fazenda histórica. Sobre isso, a gente conversa agora com a Helena Dutra Lutjens, ela que é presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, fala conosco então sobre esse assunto. Helena, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto que é deveras importante para os paulistas. Bom, o governador disse ontem, né, professora, que só 5% da área dessa fazenda seria utilizada para pesquisa, mas na opinião da associação, quais são os riscos, aí, os principais riscos, né, para pesquisa e conservação dessa área se a fazenda for de fato vendida? Então, o governador disse que a área pode estar subutilizada e quer saber qual a área que de fato é utilizada para pesquisa. A pesquisa científica em São Paulo, se ela estiver subutilizando áreas, é por falta de investimento em pesquisa, de investimento em pessoal, porque ao longo dos últimos anos, o Estado os sucessivos governos de São Paulo têm esvaziado o quadro de pesquisadores e reduzido orçamentos para a atividade de pesquisa. Então, isso deixa áreas subutilizadas. Mas a área do IAC toda
é resultado de pesquisa desenvolvida ao longo de mais de século. Então, se São Paulo tem muitas áreas, tem, porque São Paulo foi vanguarda em investir em pesquisa nos diversos campos. E hoje vivemos um período que deveríamos estar investindo ainda mais na ciência, na pesquisa, e não nos atermos àquilo que já está em andamento. Então, vai se segurar as áreas que estão com projetos em andamento, projetos implantados. E é isso que se entende como importante. E o potencial para a geração de conhecimento? E aquilo que foi deixado para trás por falta de pessoal ou por falta de investimento? Além disso, a área do IAC tem uma função muito importante para Campinas, na manutenção do clima, na produção de água. Pense o que seria Campinas com a área do IAC, com empreendimentos imobiliários. Será que o momento que vivemos de crise ambiental é para ampliar áreas de empreendimento imobiliário sobre áreas conservadas, sobre áreas verdes? Ou deveríamos estar no caminho oposto? Essa é a grande pergunta que se faz. Helena, para a população, né, que ela não está por dentro ainda da área do IAC, que é aquela área que a gente passa ali na Barão de Itapura com a Brasil, tem a Fazenda Santa Elisa próxima ali também, o que, em caso de venda, né, isso que o governador está falando, que 1% e tal, o que seria prejudicado se isso acontecesse, do que está acontecendo agora lá? Então, a área do IAC, ali onde a gente está sendo aventada, a venda, é a área que está implantado esse banco de germoplasma, fundamental para a produção de café. Então, a gente já perdeu parte da área do IAC para a prefeitura, em outros momentos, né? O que acontece é que São Paulo é vanguarda na pesquisa, mas de tempos em tempos, algum governo questiona a importância de nossas áreas e resolve negociar com elas, e desvalorizando a pesquisa. Agora, eu vou te pedir perdão, mas eu não consegui entender o finzinho da sua pergunta. Não, se você puder me repetir. Claro, mas a senhora respondeu, né, que essa parte da Fazenda Santa Elisa, que fica ali na Teodoreto de Almeida Camargo, né, que é a parte das pesquisas de café. Então, a parte da pergunta que eu fiz foi respondida assim. Então, não é a área improdutiva, vamos dizer assim, subutilizada, como foi a palavra do governador, que se tem intenção de colocar à venda. Exatamente. O que eu gostaria de ressaltar, se vocês me permitem, é que qualquer produtor de café de São Paulo e quiçá do Brasil sabe a importância do IAC e do sua área. Qualquer produtor de cana de São Paulo sabe a importância do IAC, assim como outras culturas. Ali nessa área, onde está o banco de germoplasma no café, também tem outros experimentos importantes. Tem um experimento muito importante com macaúba, por exemplo, que no momento surge como uma alternativa muito importante em diversos campos, tanto da alimentação, quanto geração de energia, como cosméticos, com uma série de utilidades, e o IAC está na ponta, na pesquisa com macaúba. E tem também ali experimentos nessa linha. Então, assim, você pode gerar valor financeiro imediato vendendo a área agora ou implantando um empreendimento imobiliário. Esse recurso, em pouco tempo, estará esvaziado, né? Não existirá mais. Mas o Estado pode ganhar muito mais se o Estado investir em pesquisa, se o Estado observar, se o governo observar o que o Estado está produzindo ali. Então, em impostos, em empregos, a sociedade paulista ganha muito mais
mantendo e investindo no IAC e suas pesquisas do que vendendo uma parte da sua área, que pode parecer improdutiva para quem não está envolvido com as pesquisas, né? Mas a gente quer se colocar à disposição do governador. A PQC está à disposição tanto do governador quanto do secretário da Agricultura. Queremos conversar sobre essas áreas, não só do IAC, como as demais áreas experimentais da Secretaria de Agricultura, assim como as áreas experimentais da Secretaria de Meio Ambiente ou da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Helena, essas áreas são de extremo valor para a conservação e para a geração de conhecimento. Nós precisamos mantê-las e, mais do que isso, ampliá-las. Helena, você falou sobre o cultivo aí de várias variedades de café, né? Que é uma parte da pesquisa que é feita no local, mas tem outras pesquisas também que são desenvolvidas nessa área, né? Qual que é o papel hoje do IAC para a inovação agrícola e como isso pode ser impactado com essa venda? O IAC é uma instituição que, como Campinas conhece bem, é uma instituição que surge no Segundo Império, né, por uma iniciativa de Dom Pedro II. Então, o IAC tem uma história e um papel fundamental no desenvolvimento do Estado de São Paulo, no desenvolvimento econômico e toda a agricultura do Estado. Então, e em diversos setores, seja ligado ao agronegócio, seja ligado à agricultura familiar, nós temos colegas no IAC que trabalham com sementes crioulas, que trabalham com agricultura familiar, com agroecologia, com agrofloresta, então diferentes linhas de interesse da sociedade. A venda dessa parte específica onde está o banco de germoplasma de café impactaria imediatamente a economia do Estado. A produção de café, porque ali existem guardados geneticamente espécies de café que já não existem em seu local de origem, na África. Porque a Etiópia, de onde vieram os acessos, perdão, às vezes me falta a palavra, teve processo de guerra, de desmatamento ao longo da sua história que levou à extinção as espécies no seu local de origem, mas está guardado no IAC. E você ter um banco de germoplasma é uma poupança para o futuro. O IAC desenvolve, para você ter uma ideia, está muito próximo de produzir um café sem cafeína e sem processo industrial para retirar a cafeína. Com o melhoramento genético, com a busca dos genes adequados, a gente vai ter essa possibilidade. Isso vai ser muito importante para a economia e para a produção de café. Então, não é só atacar a ciência, vender uma área do IAC. É também tirar as expectativas futuras. É um risco grande para a própria economia do Estado, que tem no café um dos seus pilares muito fortes. Então, é perder anos e anos de pesquisa, de estudos, de dinheiro público que foi ali investido nessas pesquisas. Então, essas áreas de experimentação não caíram do céu. Foram investimentos de governos que acreditaram na ciência e na necessidade de ter campos para experimentação. Não tem como produzir ciência se você não tiver onde testar os conhecimentos, onde desenvolver o seu trabalho, não tiver equipamento, não tiver recurso e não tiver gente. E a gente está num processo de retrocesso muito acelerado, de redução de quadro de pesquisadores, de redução de orçamento para pesquisa e agora com a venda de áreas de experimentação. Isso é colocar São Paulo no fim da fila, para quem já esteve à vanguarda, foi a vanguarda do país. Quero agradecer aqui a participação da Helena Dutra Lutjens, ela que é presidente da PQC, que é a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, falando com a gente sobre essa possível venda da Fazenda Santa Elisa em Campinas. Professora, muito obrigada, pela participação. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada.
Agora, 2h59, olha, a gente procurou o governo do estado para saber